Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Agora são 7h17 e nós vamos conversar com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Parece que nós tivemos um problema aqui com a conexão. Nós vamos reconectar aqui o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior, que vai falar justamente a respeito da sanção por parte do presidente Jair Bolsonaro da medida provisória 936. Agora sim, bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem nós tivemos a publicação no Diário Oficial da União da transformação da medida provisória 936 na Lei 14.020, após sanção do presidente Jair Bolsonaro com alguns vetos, inclusive tendo vetado a ultratividade dos acordos coletivos e também o artigo que permitia o pagamento de 3 parcelas do auxílio emergencial para quem havia perdido o emprego, mas não tinha direito ao seguro-desemprego. Como é que você viu a sanção dessa MP, Fausto, que permite, na prática, a redução de salários e também de jornada? Bem, Glauco, acho que aí a gente está vendo um pouco para onde o governo aponta, Primeiro que, de qualquer jeito, é importante que tenha tido a sanção e é fundamental que agora a gente vá para olhar ali quando é que vai ter a prorrogação, em especial do caso da complementação salarial que está prevista no 936 para os casos de suspensão de contrato e para o caso de redução de jornada. A 936 foi um longo debate dentro da Câmara, um longo debate dentro do Senado. Ela, na verdade, nasceu a partir do conflito ali que se teve dentro do Congresso Nacional e principalmente dos movimentos sindicais do movimento social, com relação a um dos artigos da 927, que está tramitando, inclusive, agora no Congresso, mas que permitia a redução da jornada de trabalho sem nenhuma compensação e a suspensão do contrato de trabalho, sem nenhuma compensação também. Então, quando a gente olha para o que já estava previsto na medida provisória anterior, a 936 foi uma conquista importante. Por dentro do Congresso Nacional, que a gente assistiu, e aí com um trabalho fundamental aí do relator, na época, na Câmara, o Orlando Silva, foi uma melhora e a colocação de alguns dispositivos importantes na medida provisória. Um deles é a questão da ultratividade. Bem, o que é a ultratividade aí, para todo mundo ter uma ideia do que a gente está falando? A ultratividade, Glauco, ela mantém as cláusulas do conjunto da convenção coletiva, E o artigo era tão tranquilo, porque na verdade ele dizia que as cláusulas seriam mantidas durante a pandemia, uma vez que é muito difícil você pensar, inclusive a negociação coletiva, a criação de um outro instrumento durante a pandemia, de um lado, mas você não mexia na questão do reajuste salarial, era basicamente a manutenção das cláusulas sociais, até porque a gente sabe que, por exemplo, cláusulas de saúde são bastante importantes dentro desses acordos, E como a gente está no meio da pandemia e um conjunto de acordos vem perdendo a sua vigência, a garantia que esse acordo continuasse ao longo de todo o processo aí, de emergência fosse algo importante, todo estado de emergência fosse importante. Isso o governo vetou. Ele insiste na tese de que cabe às empresas fazerem o que elas quiserem a partir do momento em que o acordo estiver caído. Isso é bastante preocupante, porque a gente está no meio de uma pandemia, com vários contratos vencendo nesse momento, e o razoável seria simplesmente a gente prorrogá-los, e aí, no momento seguinte, refazer as suas negociações. A gente sabe que o patronal, os sindicatos patronais, vários deles estão se aproveitando deste momento, inclusive, para enxugar os acordos, para retirar direitos. Então, essa foi um veto bastante preocupante, que a gente espera que o Congresso Nacional derrube. A questão dos R$600 é outro veto que não faz o menor sentido, Uma vez que o abono emergencial ele foi construído, de certo modo, para minimamente você garantir que as pessoas tenham renda, E o que estava previsto na emenda nada mais era do que você garantir R$600 de uma forma que aqueles trabalhadores que ao acessarem, que não podiam acessar o seguro-desemprego, porque ficaram um tempo muito limitado dentro daquele seu emprego, ele tivesse acesso ao abono, o que é muito razoável, porque se ele tivesse desempregado, se ele tivesse informal, ele estaria acessando esses R$600, pelo que está na proposta original lá do abono. Agora, como ele se empregou e ele sai desempregado, ele não pode acessar nenhuma coisa nem outra.
Então, é uma coisa bastante preocupante, uma vez que coloca uma quantidade relativamente grande de pessoas sem nenhum tipo de renda. Eu acho que isso foi, de novo, uma enorme insensibilidade do governo para aqueles que precisam minimamente da renda. Mais uma vez, ele está olhando só para a ação fiscalista. Eu acho que isso são coisas bastante importantes. E o terceiro item que foi discutido, que teve acordo com o governo, tem um conjunto de setores aí que minimamente pressionaram, era a renovação da desoneração da folha para um conjunto grande de setores que termina agora em julho, e que é a medida provisória prorrogável. Então, significa que ele também está retirando isso. Eu diria que esses foram, na verdade, teve mais vetos, viu, Glauco? Teve um conjunto grande de vetos sobre a 936, e, no caso, esses talvez sejam os 3 mais importantes ali que tem chamado a atenção de todos nós. É bastante complicado, a gente espera que o Congresso Nacional se reúna em breve para votar os vetos. O Congresso Nacional tem poder de derrubada desses vetos, ele pode derrubar os vetos do presidente, e nós esperamos que o Congresso Nacional se coloque mais uma vez. É bom lembrar que, no caso da 936, todos esses itens que passaram, de alguma forma, tiveram negociação com o próprio governo e com a própria equipe econômica. Você não vota uma medida provisória, passa ela, com apoio, inclusive, em vários. A própria medida provisória foi aprovada pela bancada que apoia o governo. Então, a pergunta que a gente faz, mas não se cumpre acordo nesse governo? Eu acho que essa é uma outra questão também colocada, viu, Glauco? Como é que você pode, de fato, operar ali uma plena relação entre poder executivo e poder legislativo, uma vez que os acordos que são feitos em relação às medidas provisórias, em relação às legislações que estão tramitando, quando chega na mão da presidência da República, ele não cumpre esse acordo. A gente já tinha visto isso lá na gestão Temer, com relação a reforma trabalhista, em que havia um acordo com o Senado de uma outra lei que resolvia vários problemas da reforma trabalhista, e essa lei não foi editada. Então, o primeiro acordo lá atrás já foi descumprido. O que a gente vê é que neste governo, inclusive, e neste governo vários outros casos, a gente viu inclusive com derrubadas de veto do presidente recentemente por parte do Congresso por conta disso. Então, nós esperamos agora que minimamente o Congresso Nacional se posicione, derrube realmente os vetos do presidente e dê minimamente a configuração da MP 936 daquilo que foi acordado dentro da Câmara e do Senado. Eu acho que é razoável que a gente caminhe para isso, uma vez que cumprir acordo é o mínimo que se espera de uma relação democrática entre os poderes. Neste caso, nós estamos falando aí principalmente da ultratividade e do abono emergencial, que são 2 elementos fundamentais para a gente encarar essa crise, atravessar o período de pandemia e minimamente sair com as coisas mais ou menos organizadas para o pós-pandemia, Glauco. E cabe aos parlamentares justamente fazerem valer esse acordo que foi feito lá atrás, derrubando os vetos do presidente Jair Bolsonaro. Agora, um aspecto que é pouco tocado também, pouco comentado, né, Fausto, em relação aos impactos da MP 936, é em relação às férias ao 13º, já que esses valores recebidos durante a suspensão de contrato não entram nesse cálculo. E a empresa também não é obrigada a recolher nem o FGTS, nem o INSS. Ou seja, é algo que o trabalhador também tem que colocar ali na ponta do lápis, porque é um prejuízo futuro. Sim, é um prejuízo futuro, isso sai ali dentro do processo de negociação. É bom lembrar que a 936 permite algo um tanto quanto que não faz lá muito sentido, que é essa negociação individual. Os acordos coletivos, Glauco, que foram feitos pela 936, a grande maioria, de alguma forma, buscava criar um mecanismo de compensação disso, porque a medida provisória, ela também permite que você tenha ali um abono, né, uma complementação à própria redução, né, e que esse abono, na verdade, esse abono complementar, ele não incide em cargos sociais, ou seja, para a empresa também é interessante poder fazer esse abono. Então, é possível você fazer um acordo coletivo em que você garanta o mínimo de perda para o trabalhador. O problema é que, como a 936 define uma parcela bastante grande dos trabalhadores que esse acordo é individual, a maior parte desses acordos não foram feitos. Então, realmente, o trabalhador tem um conjunto de perdas que vai desde o depósito do FGTS, a contribuição para fazer o cálculo da média da sua aposentadoria. É claro que é pequeno, porque nós estamos falando de 3 meses, no universo aí de 36 anos, mas é uma perda que ele vai sentir em algum momento. Agora, o que eu acho que é importante nesse momento, Glauco, é que seja garantido o trabalho do sujeito, quer dizer, a estabilidade mínima. A gente viu recentemente uma montadora aqui do Brasil que simplesmente resolveu pagar a multa e mandar os trabalhadores embora.
Acho que isso foi um absurdo do ponto de vista da proposta, porque ela está tendo a ajuda do Estado, o Estado está colocando recursos ali dentro da folha de salário para ela manter o emprego, e ela resolveu pagar a multa e mandou os trabalhadores embora. Essa era algo que a gente já havia denunciado na MP. Você devia colocar estabilidade mesmo, a empresa devia ser proibida de demitir no período e no período pós, e a gente está no meio disso, Glauco. A gente vai começar a assistir agora como é que as empresas vão lidar com essa questão, porque várias empresas agora estão acabando o período de suspensão, outras estão acabando o período de redução da jornada. O governo diz que vai prorrogar, mas não prorroga, ou seja, fica nessa momento aí de dificuldades da gente entender para onde vão as coisas, não posta, a gente acaba vendo um processo de... Temos aí uma falha na conexão com o Fausto Augusto Júnior. A gente vai tentar aqui fazer a reconexão. Ele que está falando a respeito justamente dos impactos da MP 936. Vamos falar aqui com o Fausto de novo para ele concluir aqui o pensamento dele. Vamos tentar aqui fazer a reconexão. Lembrando que a MP 936 ela se tornou lei 14.020 ontem, por conta da publicação no Diário Oficial da União. Oi, Fausto. Vamos recuperar só esse finzinho do comentário mesmo. Hoje está bastante complicado aqui a conexão. Bem, Glauco, é basicamente isso, né? O que a gente está vendo agora é que, como o governo ainda não prorroga, ou seja, além dos vetos que está colocando, é fundamental que venha logo a prorrogação. A gente sabe que tem um conjunto de empresas, inclusive, preparando as demissões. É importante, então, essa ação do Estado o mais rápido possível, e a gente tem que cobrar, porque a prorrogação agora está na mão de um decreto presidencial. E é preciso mobilização no Congresso Nacional também para derrubar os vetos de Bolsonaro. Fausto, muito obrigado. Hoje a gente tem mobilização, né, Glauco? A gente sabe que hoje em Brasília, as centrais sindicais estão em Brasília, mobilizadas com um ato virtual e com um ato presencial ali, guardando o distanciamento, para pressionar o Congresso e o Ministério da Economia com relação a essas questões. Acho que é fundamental, sim, a gente ter aí uma pressão do conjunto da sociedade. Usem as redes sociais para pressionar o Estado, usem as redes sociais para pressionar os deputados na defesa derrubada desses vetos. Eu acho que esse é o momento, é o que nós podemos fazer, é o que nós podemos, nesse momento, se posicionar. Isso, para as pessoas que puderem participar, inclusive por meio das redes sociais, o ato está marcado para as 11 horas, né? Vai ter ali, como o Fausto falou, a mobilização em frente ao prédio do Ministério da Economia. Fausto, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.